senhor fazendo essa colocação aí, e eu observando, né, aquela pergunta anterior, o senhor acabou respondendo a pergunta no decorrer da nossa conversa, da nossa entrevista, a questão do Espírito Santo e o instinto, né, e o senhor falou aí, Espírito Santo controla, né, então, controla o ser humano, né, ele não tira o teu instinto, ele te controla, né, o senhor sabe que com a técnica pode, né, resolver o problema ali, mas o senhor passa a ter o quê? A chamada misericórdia daquela pessoa, né? Não é isso, pastor Jaime? Justamente. Então, é o que eu falei, é bom a gente levando assim a nossa conversa biblicamente e levando para a arte marcial também, porque é o tema, né? Bíblia e a arte marcial. Os irmãos aí estão acompanhando dentro da palavra de Deus e também no raciocínio aí de pessoas como o senhor e como eu, que pratica, que tem aí uma ideia diferente, né, em relação ao praticante de arte marcial. E lembrando que a palavra de Deus não tira, né, o raciocínio do ser humano, ao contrário, ela incentiva o ser humano a raciocinar. Claro, justamente. E outro versículo, pastor, posso dar continuidade aqui? De um versículo aqui que é bem interessante também. Olha só. Pessoal, caneta e papel aí, pessoal. Então, sabe o que acontece? Eu tô usando essa forma aqui de dialogar com o senhor para que os irmãos, como eu disse, mais tradicionais, que têm essa ideia de que é pecado, é de extrema... não pode, né, fazer arte marcial, tal. Eu estou usando a Bíblia aqui, entrando na palavra de Deus, porque talvez o irmão vai citar esse versículo e eu vou ficar aqui engasgado se eu não falar. Então aqui eu vou falar com vocês aqui agora sobre o versículo de Mateus 5:38. Né, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, tá bom? Em Mateus 5:38, que diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirá-lo-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Então, pastor Leomar, para não ser tendencioso, tá? Como eu disse aqui, para não ser tendencioso, eu vou querer explicar este texto de forma resumida para melhor compreensão aqui. Eu queria estar falando aqui no sentido literal, tá? Explicar, né, esse versículo no sentido literal, essa passagem que eu li aqui no versículo no sentido literal, e também no sentido mais profundo, ok? Do que eu penso, do que eu defendo a ideia. Então, olha só, Jesus, primeiro no sentido literal, Jesus estava se referindo sobre esse texto aqui, à lei do talião, né, que lá do Antigo Testamento, que essa lei, ela tinha uma validade muito grande naquela época. Era uma lei para proteger as pessoas, né, porque senão poderia ocorrer a injustiça, né, a punição deveria ser de acordo com a agressão. Então, para não sofrer algum tipo de injustiça, então usava-se essa lei. Então, a bufetada na face direita era o insulto mais agressivo, né, mais grave que havia no mundo antigo. Tanto que a lei romana, a lei judaica, permitiu um processo contra essa ofensa. E o que Jesus queria ensinar ali era não revidar a agressão, né? Você estaria envergonhando o seu oponente, levando o oponente a refletir sobre a ação. Jesus, em sua crucificação, teve essa atitude, né? Então, dar a outra face aqui é uma frase que se refere a não responder à violência, não usar a vingança, né, principalmente com aqueles não cristãos. Então, o significado literalmente, né,
é não pagar o mal com o mal. Porque senão estaremos nos tornando igual o agressor. Dar a outra face não é simplesmente cruzar os braços e deixar a pessoa nos agredir. Não é isso. E esse princípio é também adotado pelas artes marciais, né? Onde aprendemos a nos defender para não precisar agredir. Né? Então, o próprio Bruce Lee, no filme, Operação Dragão, se eu não me engano, ele na hora do filme lá, ele diz assim, olha, use a arte de lutar sem lutar. Então, a própria arte marcial tem esse conceito. Agora, eu quero entrar aqui no outro sentido, porque esse sentido aqui é o sentido literal da passagem. Agora, o sentido mais profundo, que eu quero dizer, o que eu defendo aqui, que eu quero falar com os irmãos, que é o meu posicionamento, não está dizendo em levar murros e tapas, e dizer, me bata mais. Não é isso, meus irmãos. Então, se eu sou agredido fisicamente, eu tenho que me impor. Eu preciso me posicionar. Mas o texto, no sentido mais aceitável, e particularmente, né, que eu me proponho aqui a compartilhar com vocês, irmãos e amigos, é não pagar o mal com o mal. Ou seja, se alguém faz algo que me aborrece, que eu não goste, né, eu tenho que agir diferente dessa pessoa. Eu não posso revidar da mesma forma, né? Eu não posso agir da mesma forma. Eu, como cristão, eu tenho que me colocar numa outra vertente, numa outra face, uma outra atitude sobre essa situação. Tentar apaziguar aquilo que me atingiu. Ter a elegância de alma em dizer, eu não vou fazer. Eu não vou praticar o mesmo insulto. Não terei a mesma atitude, porque isso não está em mim, não está no crente, não está no cristão, não está na pessoa. Então, eu estou em outra compreensão da vida. Então, aqui não é literalmente dar a face para apanhar. Então, dar a outra face é olhar para o outro lado, ter uma ampliação maior mas essa visão, né? Então, por exemplo, então se algo te aconteceu dessa forma na sua vida, alguém te agrediu, né? Ou verbalmente ou fisicamente, você vai transpor, ou seja, como você pode ter um olhar mais amoroso, mais cauteloso, mais sereno sobre aquela ação. Ou seja, se uma pessoa me agredir, eu vou virar o outro lado para lá. Não, eu vou me defender. E vou tentar amenizar a situação, não fazendo da mesma forma. Isso não significa que você não possa colocar os seus limites, não estabelecer uma barreira. Então, dar a outra face, meu amado, significa mostrar outra maneira de agir. Porque é dessa forma que colocamos os fins, né, nos conflitos, nas guerras, em uma maneira nova de agir. Quando fazemos assim, com todas as agressões que existem, né, que existem no mundo, conseguimos aplacar, né, com uma simples atitude de não revidar. Então, por exemplo, se uma pessoa me dá um murro no rosto, um tapa, eu não vou dar outro murro ou outro tapa. Não, eu vou me defender. Eu vou me defender. Se uma pessoa joga uma bomba, eu vou tacar outra bomba, a guerra vai continuar, meu irmão. Então, quando você cessa, você consegue trazer uma reflexão da outra parte. Jesus Cristo quis dizer com isso que se ficar medindo força, não haverá um vencedor. E ao trazer uma nova atitude diante das coisas que nos ocorrem, o mal não vence. Porque o mal não vence com o mal. O mal só é vencido com o bem. Amém? Verdade, verdade. E outra coisa, né? As pessoas deveriam entender o próprio significado
do, do artigo 25, né, que fala de legítima defesa, que é um direito de cada cidadão de bem, né? Por exemplo, o que é legítima defesa na nossa Constituição? No artigo 25 diz que legítima defesa é aquele que usa dos meios necessários para repelir uma injusta agressão atual ou na iminência. Então, já está dizendo aqui, aquele que usa dos meios necessários. Então, não traz a ideia aqui da pessoa agredir para matar o ser humano. Não, está falando meios necessários, moderadamente, repelem uma agressão. O objetivo é fazer cessar a agressão, né? Como o senhor falou aí, quando a gente aprende a se defender, a gente tem meios, né, para fazer aquela agressão ali cessar, sem precisar você chegar lá e tirar uma vida. Você vai usar uma imobilização, até porque você já tem a experiência, você já sabe onde vai imobilizá-lo, para não precisar você agredir com um soco. Não é isso, pastor Jaime? Justamente. Então, o próprio nome já diz, né, o que significa, defesa pessoal, para você se defender. E sem dizer, pastor, que aquele versículo, que é um mandamento, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo, uma missionária estava falando isso, eu achei interessante, ela explicando para uma outra missionária, que não estava entendendo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, significa que você ama o próximo porque você antes se amou. Então, às vezes a pessoa quer defender o próximo, mas se vem uma ameaça contra ele, ele não quer se defender. Então, a vida do próximo não é melhor do que a dele, e nem a dele melhor do que o próximo. Eu estava até lendo um trecho do livro A Introdução ao Talmud. Eu acho que o senhor deve conhecer o Talmud. E o Talmud traz esse princípio, né, que é a Torá oral, compilada, né, e ele fala muito nessa questão aí de leis, e uma das é essa, ele comenta esse mandamento de Deus, falando dessa seguinte forma, né, que a vida do próximo não é melhor do que a dele, nem a dele melhor do que o próximo. Então, se ele defende o próximo, ele tem que defender também a vida dele, porque ele ama o próximo porque se amou, não é verdade? Justamente. E é assim, né, pastor Leomar, a Bíblia em 1 Coríntios 10:31 vai dizer que assim, quer que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? Então, a Kung Fu, pelo menos, que eu estou aqui mais atento aqui no meu estilo, literalmente significa arte da guerra, né, ou arte marcial. Na China, esse termo caracteriza aí qualquer estilo de arte marcial, viu? Ou tarefa feita, né, com perfeição, não apenas arte marcial. Então, nós estamos vivendo numa guerra, né? Nós estamos vivendo num mundo que traz aí muita violência, traz muita complicação, né? E a gente tem que ter um preparo. E você tendo um preparo, meu irmão e minha irmã, físico, você, além de você ter uma saúde saudável, manter a sua saúde, a sua vida melhor, né, sendo o templo do Espírito Santo, como já foi dito aqui, você está preparado para guerrear, né, corporalmente também, porque não é pecado não você se defender, você ter habilidade para poder se defender. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, como o pastor Leomar falou, você tem que se valorizar, né? Então não é pecado. Agora, outra questão, pastor Leomar, que é interessante, que alguns religiosos têm dificuldade, e talvez algum já perguntou, eu não faço arte marcial, principalmente Kung Fu, por causa da religiosidade, da influência religiosa, não é isso? Exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Inclusive, eu tenho alguns colegas, alguns até pastores, e eles têm essa resistência ainda, né, em questão às artes marciais. Então, foi bom que o senhor tocou nesse ponto, inclusive seria esse o ponto que eu já ia tocar. Gostaria que o senhor, então, explicasse, né, como fazer